Amém, gente? Quantos passaram um dia abençoado? Quantos maridos estão aqui? Diz amém. Só os maridos que receberam um beijo da irmã hoje diz aleluia. E os que não receberam diz misericórdia. Esse meio aqui está conturbado. Está amarrado. Tá... eu estou com vocês. Julião, e aí? Meu Deus do céu, meu pai. Vamos lá. Eu vou fazer leitura de 3 textos. Eu quero que apenas você grave, para a gente acelerar por causa do tempo. Mas eu quero que você grave esses textos. E depois, se possível, você vai ouvir essa palavra novamente. Pode te ajudar bastante. O primeiro texto é 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que todos surgiram novas. Essa versão diz assim. O outro é Efésios 4, 22 a 32. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repetir com quem estiver em necessidade. E o último texto, Provérbios 26, 2, que diz, vocês podem repetir comigo esse texto? Como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição, sem justo motivo, não pega. Aleluias. É o que nós vamos falar hoje sobre quebra de maldições. Existem alianças que foram feitas no passado que podem trazer dano para nós. Um exemplo que eu sempre cito é o seguinte: eu sou casado no civil e no religioso. Se por acaso nós decidimos separar, eu e minha esposa, e cada um pega o seu rumo, e nós não constituímos um advogado para desfazer essa aliança que foi feita lá no cartório, eu ainda vou continuar casado. Embora distante um do outro, embora sem vínculo afetivo, sem vínculo amoroso, emocional, mas há uma aliança que não foi desfeita. Ela prevalece, ela existe. Existem alianças que os nossos pais fizeram na ignorância que têm trazido dano para nós. Mas eu sou cristão, eu sei que você é cristão. Talvez esteja aí a dúvida da maioria das pessoas que às vezes ignora esse tema, quebra de maldições. E é tudo que o diabo quer, que a gente ande e viva na ignorância. Porque se você viver e andar na ignorância, você é uma presa fácil. É por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Todo espírito, tudo que impede você de crescer, tem um propósito de fazer de você escravo. Porque só o conhecimento pode nos tirar da escravidão. Somente. Talvez você possa até estar preso, literalmente falando,
mas a sua mente está livre. Paulo estava em Roma preso, e ele escrevia cartas. Uma das cartas que ele escreveu foi para a igreja de Filipe, aos filipenses. Ele escreveu para eles o seguinte: regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. O cara preso, prestes a morrer, ainda assim, ele escrevia carta consolando, confortando o seu povo e instruindo eles a se alegrarem. Como que alguém preso consegue, com tanta liberdade, com tanta graça, com tanta paz, escrever aos seus amados? Porque era apenas o seu físico que estava preso, não a sua mente. A população carcerária hoje, na mente, ela é 10 vezes maior, 20 vezes maior do que dos que estão encarcerados na cadeia. Você não é livre pelo fato apenas de você ir e vir. Você é livre pelo fato de saber quem você é em Deus. Isso faz diferença na sua vida. Essa liberdade, só o Senhor pode dar a nós. Mas você precisa de buscar conhecimento. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, seu espírito é recriado na hora. O nosso grande desafio está em nossa alma, a sede das nossas emoções. É na alma que está impregnado toda a nossa estrutura de vida, a forma como você foi criado, os ensinos que foram passados para você. Então você tem que entender que a maioria de nós viemos de sistemas de crenças, e que às vezes esses sistemas de crenças, eles nos afetam, eles nos oprimem, esse sistema de crenças às vezes não nos ajuda em nada, pelo contrário, só traz dano. O que fizeram com a sua vida? Uma pergunta. Quantas palavras pesadas, né? Você não presta, você não vai virar nada, você nunca vai ser feliz, você nunca vai casar, e se casar, não vai dar certo. Você nunca vai prosperar, você é burro. Quantos abusos emocionais, físicos, quantas rejeições. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas que estão aqui, que certamente ouviram isso aí. E às vezes os nossos pais falaram isso, não por maldade, mas por ignorância deles. Eles não tinham conhecimento. Certo? Quando eu aluguei esse imóvel aqui, a minha mãe veio aqui chorando, falar para mim: meu filho, pelo amor de Deus, você não vai dar conta de pagar esse aluguel. Aluga ali, ó, tinha logo aqui na 9ª Avenida, talvez uns 200 metros, tinha uma sala de 40 metros quadrados, vai para lá. Falei: mãe, pelo amor de Deus, você não vai dar conta, em nome de Jesus, você não vai dar conta. Falei: está amarrado. E você acha que a minha mãe estava falando isso por maldade? Não, ignorância. Eu repreendendo. Está amarrado, vou dar conta, senhora. São 24 anos neste lugar. Nunca deixamos de pagar um aluguel. Mas eu tinha consciência, porque palavras são sementes. E sementes, elas reproduzem conforme a sua espécie. Se você recebe uma palavra como essa aqui: você nunca vai ser feliz, você nunca vai casar, e se casar vai dar ruim. Se você aceita isso, essa semente, ela vai encontrar na sua alma uma terra fértil que vai produzir. E você vai ficar com medo de casar. E quando casar, você vai falar assim: puxa vida, esse negócio vai dar errado.
Eu não sei quanto tempo vai durar, esse casamento vai acabar. Quem começa um casamento desse jeito, já está destruído. Olha. Você nunca pode começar um relacionamento assim. Entende? Ah, mas eu já aceitei Jesus, porque minha vida é assim e assim. A sua mente é o único meio de transformação. Grava isto. Você pode dizer comigo, a minha mente é o único meio de transformação. Repita isso 200 vezes por hora. Se não der, põe lá, aumenta a velocidade. É o único meio de transformação. É a sua mente. Por isso que o diabo nos oprime na mente. Certo? Somos resultado de quê? De um sistema de crença pelo qual você foi criado. Eu fui criado dentro do catolicismo. Minhas tias, uma gostava do Jorge, outra gostava... Enfim, cada um era um monte de santo que tinha. Você é criado nesse sistema. E esse sistema de crença vai moldando você ao longo da vida. Afetando você, te impedindo de você permitir a sua mente receber novas instruções, novos ensinamentos. E a gente precisa de crescer, ora. O que tem que ser bem entendido é que estar debaixo de maldição ou sob o efeito da mesma afeta a nossa alma e não o nosso espírito. Às vezes as pessoas misturam isso. Mas onde é que está nosso desafio? Na nossa alma. Nossos medos, né? As nossas angústias, as nossas decepções, as nossas vontades ruins, né? Dentro da nossa alma é uma guerra civil diária entre o bem e o mal, entre a bondade e a maldade, entre a misericórdia e o ódio, e tudo esse misto de sensações fazem parte da nossa alma. Isso não tem ninguém mais santo, ninguém menos santo. Todos nós somos passivos de enfrentar tudo isso. O que nós precisamos é saber como lidar com isso. Entende? O nosso espírito é recriado, mas a nossa alma é trabalhada ao longo dos anos, ao longo do tempo. Isto é, na medida que você permite ser trabalhado também. Se você não permitir ser trabalhado, não adianta. Certo? Tem que se permitir. Um dos grandes desafios nosso é o nosso orgulho, né? A nossa soberba. Eu não quero que ninguém se meta na minha vida, não quero que ninguém saiba o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Não quero. No início do nosso ministério, aqui uns 5 anos depois, uma jovem senhora nessa igreja, ela foi acometida de um câncer muito violento. E ela e o marido dela me chamou na casa dela e disse, olha, o senhor está proibido de falar que eu estou com câncer na igreja. Eu falei, ok, então você vai morrer solitária. Foi, vai, olha. E morreu. Por que a Bíblia diz? Que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Você imagina muitos. Morreu, Pai do Senhor, irmã. Foi para o céu? Foi, eu tenho certeza que foi. Mas talvez precisava de ir? Eu creio que não. Ignorância. Orgulho. Ei, está ruim. Tem um trem que não está dando certo? Pede socorro, grita. Está viajando? Está perdido? Qual o problema de parar e perguntar? Ou tem que dar 300 voltas? Deixa de ser cabeça dura, dá uma melhorada. Essa bobeira. Aí alguém vai falar assim, igualzinho o pai. Igualzinho o pai, igualzinho a mãe, igualzinho o avô, igualzinho a tia, a avó, e essa turma toda.
Então significa que não tem necessariamente ver com salvação, e sim com alma e corpo. É assim que nós vivemos. Eu posso estar salvo e viver em estado de miséria. Sim ou não? Sim, ora. Eu conheço muita gente boa que passa necessidade. E ora. Jejua. Mas qual é o problema? Ignorância. Ignorância. Eu posso estar salvo e viver irado? Posso. Tem muito crente pentecostal irado, nervoso. Nossa. Salvo, porém, infeliz? Sim. Muita gente infeliz. Infeliz em todas as esferas. Infeliz consigo mesmo, infeliz com o seu trabalho, infeliz com o seu casamento. Salvo, porém, desequilibrado? Sim, emocionalmente desequilibrado. Cometendo um monte de bobeiras, falando um monte de asneiras. Salvo, porém, está no quarto, no quinto, no sexto casamento? Sim, eu conheço um monte de gente. Ih, cara, não, pastor, estou no quarto casamento. Aleluia, mistério. E a vida é uma desgraça, irmão. Filho para tudo quanto é lado, um com raiva do outro, outro querendo matar o outro. Aquela tribulação. A palavra maldição ocorre em torno de 200 vezes na Bíblia. É um assunto muito vasto que precisa ser bem estudado e compreendido. A maldição sempre vem com base legal, fato. Não é assim que diz Provérbios? Que a maldição sem causa não pega? E se der causa? Vem. Mas vem. Um exemplo. Começa a mentir. Começa a passar os outros para trás. Começa a falar mal dos outros. Né? Não, eu vou dar uma saidinha ali. Vou comer um adultériozinho ali. Vai ver para você ver que nhaca que vai virar sua cabeça, sua vida. Essas coisas é muito importante. Nós precisamos de entender isso. Certo? As leis e aos mandamentos divinos, ou seja, toda aliança e todo mandamento carrega uma maldição ou punição, caso não sejam violados. Tudo que você viola vai atrair problema para você. Todo o mundo físico, quanto o mundo espiritual, são regidos por leis. Sim ou não? Sim. Mundo físico, natural, é regido por leis. Cruza um sinal para você ver, fechado. O guarda pode não ver você, mas você pode ter um acidente, e um acidente fatal, que pode tragar a sua vida como a de outrem, como de alguém que esteja perto de você, que eu já vi vários casos. Por mais que as pessoas estejam acostumadas com a impunidade, espiritualmente a lei de colher o que semeia não será quebrada. Acabou. A lei da semeadura, irmãos, por mais bonito que você seja, por mais lindo que você seja, por mais santo que você seja, você só vai colher o que você vai plantar. Ninguém escapa da colheita. Você é livre para escolher o que você semeia, porém é obrigado a colher o que você semeou. Sem chance. A lei não aceita desculpas e não perdoa a ignorância, mas não perdoa mesmo. Só existe um caminho, o sacrifício de Jesus. Onde existe ilegalidade humana, coexiste a legalidade demoníaca. Por isso que a ação demoníaca na mente e na vida das pessoas é contínua e constante. Resultado de leis quebradas. Certo? Mestre vira, eu atendo crente aqui endemoniado. Não é possessão, mas tem demônio. Virou aí. Estou sentindo um trem. Está sentindo o quê? Olha? Mestre vira, eu cansado de ouvir que, pastor, essa noite o diabo levantou minha cama, puxou meu cobertor. O senhor acha isso normal? Eu falei assim, lógico que não.
Não tem nada de normal nisso. Normal os anjos do Senhor lá e lá. Ei, santo, vamos acordar, nós orar um pouquinho? Mas cão cutucando você, aparecendo para você? Falando com você? Esse dia apareceu um aqui. Pastor, ele falou comigo essa noite. Falei, sai para lá, sai. Sai perto de mim. Então, tem coisas que não funcionam, gente. Satanás só precisa de uma brechazinha para ele agir. Se você der lugar, aí enrolou a sua vida. E se você for observar, a astúcia, a ação do diabo nesses últimos tempos tem sido diferente. Nós não estamos mais vendo aquela ação demoníaca que nós tínhamos no passado. Eu venho de uma igreja pentecostal que o demônio manifestava lá, que o bicho voava, o demônio para todo quanto é lado. E nós, menina, que vibrei, aleluia! Era a coisa mais boa que tinha. Ver os demônios levantar banco, fazendo aquela arruaça. Aí vinha aquelas tiazinhas, aquelas vozinhas, coquinho, mal falava e dizia, sai, e o capeta saía. Uma vez eu estava numa igreja, eu estava sentado no meio. A Assembleia de Deus sempre teve bancos, aqueles bancos de madeira, para levantar aquela miséria, a tribulação. 4 homens para carregar um banco daquele. Aí nós estamos lá no cultão, lá em Aroeira comendo. Nós abrimos este culto e tal. E um cara estava atrás, no último banco, ficou endemoniado. No que ele ficou endemoniado, ele entrou para debaixo do banco e começou a levantar os bancos com o povo. Aí, quando chegou a minha vez, eu falei, sai para lá, bicho. Eu dei um pulo para frente, para o próximo banco. Aí ele veio, deu outro pulo. Eu saí correndo até no primeiro banco. Aí tinha um obreiro lá, um diácono da igreja, um senhor de uns 70 e tantos anos. Né? Isso um monte de diácono da igreja, obreiros atrás do bicho. Né? Sai, sai, sai. E o bicho não saía para nada, irmão. Eu falei, se esses caras, tudo adulto, estão falando para o cão sair e o cão não cai, eu vou falar para ele sair? Conversa. E eu fiquei na minha, né? Eu mexer com esse trem, isso não é problema meu, não. Isso é dos pastores aí. Aí tinha um diácono lá, antigão lá. Quando ele chegou, o demônio de Saul lá do fundo, chegou no primeiro banco, esse diácono estava assim, ó, em pé. Ele falou, levanta, Satanás. Eu, filmando tudo, né, irmão? Ligado. O demônio levantou. O que você está fazendo aqui? Vai embora, agora, em nome de Jesus. Isso tinha uns 6, 7 diáconos, suadinho, de lá no fundo até aqui. Isso metade da igreja já tinha ido embora. Eu só não fui embora porque eu estava curioso. Os que não foram embora eram que estavam igual eu, tudo curioso para ver o que ia virar aquilo ali. O negócio é sério. O diabo hoje está agindo de forma inteligente. Como? Ele está oprimindo as pessoas. Se vive dentro de casa, preso, entra por dentro de um quarto escuro, vive lotado de remédio, não toma banho, aquelas trem mais doido e demônio. Nós temos que expulsar esse treco. Ignorar esse fato, passamos a conviver desnecessariamente com uma série de influências perniciosas, as quais correspondem aos pecados cometidos e não resolvidos dos nossos pais. Como igreja e família, precisamos resgatar esse princípio de nos reunir como povo. Por isso que isso aqui é fundamental, irmãos. Reunir como igreja. Isso aqui não é novidade.
Isso a igreja do primeiro século fazia, cotidianamente. A nova onda agora é não precisar de ir na igreja, é ser crente em casa. Eu quero ver o que vai dar esse trem. Eu já estou vendo. Uma crentaiada fraca, completamente frágeis, que tem medo de tudo, de todos. E o cão pinta e borda com essa turma, porque não sabe congregar mais. Ora. Congregar é terapêutico, sabia disso? Isso aqui é maravilhoso. O que eu estou ministrando para vocês, eu estou ministrando palavras de vida, e isso vai até o seu encontro. E você em casa, diante de uma televisão, vendo, pode até que seja um programazinho legal, mas o que isso vai resultar no seu espírito? Nada. Nada. E é de mamana caducana, irmãos, é menino de 10 anos de idade, a gente de 70, 80 anos tomando remédio. Todo mundo doente. Enquanto nós precisamos estar aqui, firmes, apostos, para fazer com que o império das trevas recue, para fazer com que Satanás saia da vida das pessoas, saia dos casamentos, saia da vida das crianças, saia dos adolescentes, saia da vida dos homens, homens frágeis, homens que perderam a capacidade de serem homens, que perderam o comando, voz de comando. Por isso está essa bagunça que está por aí. Olha. Você perdeu essa voz de comando, acabou, já era, amigo. Vou finalizar contando uma história para vocês. 2 homens que viveram na mesma época, no século XIX. Max Jukes era ateu que se casou com uma mulher incrédula. Uma pesquisa foi feita, cerca de 560 dos seus descendentes. 310 morreram em extrema pobreza, os descendentes de Max Jukes. 150 tornaram-se criminosos, 7 dos quais assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões, e mais da metade das mulheres se prostituíram. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.200.000 aos cofres do governo americano. Aí, um conterrâneo dele, Jonathan Edwards, um pastor, um homem de Deus, eles foram contemporâneos. Sendo um cristão consagrado, casou-se com uma mulher piedosa, cerca de 1.394 dos seus descendentes foram igualmente investigados. 295 receberam diplomas universitários, sendo que 13 chegaram à presidência de universidades. 65 foram professores universitários, dos quais 3 se elegeram senadores dos Estados Unidos. 3 foram governadores e outros ministros enviados a nações estrangeiras. 30 foram juízes, 100 foram advogados, 56 médicos, 75 oficiais de carreira militar, 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como autores de destacados livros. Cerca de 80 desempenharam alguma função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades, um foi superintendente do Tesouro americano, vindo um deles a se tornarem vice-presidente dos Estados Unidos. Nenhum dos descendentes de Edwards veio a constituir qualquer problema para o governo americano. Olha a diferença de quem está numa dependência de maldição e a outra na bênção. Então, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Não importa quem foram os seus pais, ok? O que eles fizeram com você ou com o seu nome. Se você se posicionar e identificar quais são os gargalos, quais são os pontos de maldição que você herdou dos seus pais. Porque nós herdamos, irmãos. Se na biologia, na genética, a gente herda. Seu pai tem problema de coração, sua mãe teve, provavelmente você vai ter.
Agora, isso na biologia. Imagina no mundo espiritual. Quer dizer, eu sou filho de um bebum e que vivia na prostituição. Certo? Você não acha que eu já pensei em largar da minha mulher? 300 vezes. Graças a Deus que não deu certo. E Deus está segurando as pontas, eu estou fazendo a minha parte. Por quê? Porque eu conheci isso aqui, ó. Senão, já era. Porque a genética é forte. Meus tios tudo bêbados, todos adúlteros, todos separados das suas esposas, e os filhos cada um mais perturbado que os outros. Um doido, outro maluco, outro pega rabeira de avião, o outro... Tudo desse modelo. Mas eu decidi mudar a minha sorte e a sorte dos meus descendentes. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Cadê a turma? Bora. Vamos. Sapatinho de fogo, você. Peguei os 5 minutos do pastor Alair ontem, que ele passou. Prestado. Deixa eu dizer algo para você. Eu sou crente e, de repente, eu tenho sérios problemas de saúde física e emocional. Ok. Deixa eu dizer algo para você. Não se acostume com isso. Não aceite isto. Minha tia, meu pai, minha avó, todo mundo separaram. Ok, aguenta, firma aí que esse vaso. Ok? Vamos embora. Deus vai fazer. Na área da doença física, não aceite. Doenças emocionais, não aceite. Agora, como é que você vai resolver isso? Apenas um clique? É vida contínua em Deus, com Deus. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Que Satanás vive o quê? Ao nosso derredor. Porque o nosso redor é o Senhor. Então, se a Bíblia diz que o diabo vive ao nosso derredor, o que ele fica fazendo? Nos filmando. Você está dormindo? Ele está te filmando. Você está sozinho em casa? Ninguém está lá? Ele está te filmando. Ele está vendo o que você está vendo no celular. Ele está vendo o que você está vendo lá na Sky. Você viaja sozinho? Ele está vendo tudo. Ele está te acompanhando. Você tira férias, e nas férias você desvia. Né? Lá, o cara apronta, bebe, vira aquele peteco, e quando ele volta para a cidade, ele conserta. Mas você abriu brecha. Quando fala em cão, um barulho aqui, povo, calma, não corra ninguém. Uns 3 pensaram em correr aí. Não sai ninguém daqui. Tá bom? Se surgir, você vai me ajudar. Ó. Já melhorou. Então fique atento. Em nome de Jesus. Nós vamos ungir você. Aonde é que você é tentado? Não tem um ser humano aqui, ó, que não é tentado em alguma área. Todos nós somos. Áreas distintas. Ah, pastor, eu passei de 70. Conversa, vaso. Tem umas tias de 70 aí que dá pulando piruleta. Aonde é que você é tentado?
são áreas que o diabo quer explorar para tocar em você, destruir você. E você precisa se vigiar. Sai do seu lugar.